palavra de Deus é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé com o Padre Monteiro, no Momento da Palavra. Momento da palavra, momento de nos colocarmos inteiramente abertos à escuta da palavra de Deus, porque ela tem produzido em nós um efeito muito positivo. A cada manhã nós temos aprendido muito com a palavra, nós temos experimentado, o valor desta palavra e o que ela tem também realizado em nossa história de vida. Já convido você nessa manhã mais um dia comigo a orar na palavra, com a palavra, vivendo aquilo que o Senhor quer de nós. Hoje nós vamos refletir, meditar e rezar um trecho da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 17 ao versículo 24. Essa é a nossa meditação, esse é o texto da nossa meditação de hoje. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 17 ao versículo 24. Vamos acompanhar nesse momento a leitura da palavra de Deus. Eu vos digo, pois, e vos conjuro no Senhor, que não vos comporteis mais como se comportam os pagãos, por sua mentalidade fútil. Eles têm a inteligência obscurecida e são alheios à vida de Deus, por causa da ignorância produzida neles pela dureza de seus corações. Com sua consciência embotada, entregaram-se à devassidão, praticando avidamente toda sorte de impureza. Quanto a vós, não foi assim que o Cristo vos foi ensinado, se é que ouvistes falar dele, e nele fostes instruídos, conforme a verdade que há nele, em Jesus. Precisais deixar a vossa antiga maneira de viver e despojar-vos do homem velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras. Precisais renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente e vestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor para nós. E nós acompanhando hoje essa leitura de São Paulo, na verdade é um convite de Deus para de fato buscar nele a restauração da nossa vida. São Paulo escreve à comunidade de Efésios, instruindo a comunidade a viver de acordo com a palavra do Senhor. Vivermos de acordo com a vontade de Deus. É a nossa experiência com Deus que nos leva a uma mudança radical de vida. A nossa mudança, de fato, ela acontece quando a nossa relação com Deus é uma relação equilibrada, que é uma relação verdadeira. Então, o convite hoje, despojar-nos do homem velho. Isso significa o quê? O que é que significa esse despojar-vos do homem velho? Despojar-vos da mulher velha. Significa nos afastar de tudo aquilo que nos atrapalha no processo de conhecimento, de vivência e aprimoramento da nossa vida em Deus. Abandonar as práticas erradas e começar a trazer para perto de nós bons sentimentos, boas ideias. Quando é que isso acontece? À medida em que nós nos dispomos a viver caminhando no Senhor, a vivermos com o Senhor. Então, revestir-vos do homem velho significa justamente isso. Termos a coragem de renunciar o que é velho dentro de nós. E aí cada um vai percebendo, cada um vai olhando para dentro de si e vai percebendo o que é velho dentro de si e que precisa
né, dessa renúncia. Eu preciso renunciar o homem velho para que o homem novo possa nascer dentro de mim. E aí nós vamos avaliando a nossa história de vida e vamos percebendo o que é velho dentro de nós: a mentira, o orgulho, a vaidade, a prepotência, o desejo desenfreado, né, pelas coisas do mal. São inúmeras realidades, inúmeros sentimentos que ainda perpassam a nossa consciência, que nos deixam homens velhos e mulheres velhas. Homens e mulheres distantes da graça de Deus. E à medida em que eu vou renunciando ao homem velho, o homem novo vai nascendo. O homem moldado pela graça de Deus. O homem que não permite mais ser dominado, né, pelas coisas do mundo, pelas ideias do mundo, pelas ideias corrompidas do mundo, pelas ideias desenfreadas do mundo. E o convite do Senhor hoje para nós na palavra é termos essa coragem. Né? Porque eu digo termos essa coragem, porque às vezes nós nos acostumamos com o homem velho. Às vezes até a gente gosta desse homem velho. E temos dificuldades às vezes de fazermos essa renúncia, porque ela também exige de nós essa resistência. Perder é muito difícil para nós. E às vezes até perder o que não é bom, nós temos dificuldade de perder. Então renunciar significa também ter a coragem de perder, né? De olhar para dentro de nós e sermos capazes de renunciar, né? Esse sentimento, esse jeito de viver a vida, mas que não traz experiências positivas para nós. Tudo começa a mudar dentro de nós quando nós começamos a fazer esse caminho, né? Quando nós começamos a criar uma consciência nova das coisas, aí eu começo a passar por uma experiência de mudança. Nós rezamos tanto por uma mudança, nós rezamos tanto pela mudança do outro, mas é preciso entendermos que essa mudança, ela não vem de fora para dentro, mas ela começa de dentro para fora. E quando eu começo a compreender dessa maneira, eu vou percebendo que as coisas vão se modificando. As coisas externas se modificam, a nossa relação com o outro se modifica quando a nossa vida interior passa por essa mudança. E às vezes eu quero que os outros mudem, que as coisas externas mudem, que as estruturas mudem, mas eu não quero mudar interiormente. E a gente precisa entender uma coisa: as estruturas externas, elas são desequilibradas por causa de nós. Somos nós que produzimos esse desequilíbrio quando nós não tomamos a decisão de mudar. E às vezes é mais fácil a gente colocar a culpa nos outros ou nas estruturas, ou a gente colocar a culpa em todo o sistema que está à nossa volta, do que nós reconhecermos que toda essa fragilidade é fruto de um coração que ainda não passou por um processo de mudança, que ainda não passou por um processo de transformação interior. E como é importante a gente saber disso, como é importante eu compreender essa realidade, porque aí eu vou passar a conviver melhor com os outros. Lá dentro da minha casa, nas pessoas que eu encontro na rua, né? As pessoas com quem eu convivo no trabalho, as pessoas que eu encontro na comunidade, na igreja, no meu grupo de pastoral. E nós estamos sempre, né, caindo nessa armadilha de querer externizar o problema quando ele é interno. Nós temos essa grande dificuldade de perceber que o problema é muito mais interno do que externo. O problema muitas vezes está em mim mesmo do que no outro, mas é muito mais fácil eu apontar o dedo para o outro e eu dizer que o problema é o outro, então o outro vai ser sempre o meu problema. Mas será que isso é verdade? Será que isso é verdadeiro?
É claro que não. Por isso a palavra de Deus vai nos ensinando. E a gente tem a oportunidade de meditar aqui todas as manhãs, de uma forma clara e de uma forma pedagógica, para que essa palavra ela tenha um efeito dentro de nós, um efeito dentro, né, da nossa vida interior. Quando eu começo a mudar, aí eu vou perceber que o problema não estava fora, né? É igual aquela historiazinha que a gente conhece, que a mulher todos os dias amanhecia e quando ia tomar o café com o marido, ela olhava pela janela e via as toalhas e as roupas que a outra vizinha dela estendia no varal e dizia que a vizinha não tinha zelo, não sabia cuidar das coisas, mas na verdade não eram as toalhas da vizinha que estavam sujas, mas era a sua janela que estava suja. Então, às vezes, isso acontece também. A gente quer transferir um problema que é nosso para o outro. Nós queremos transferir sempre os nossos problemas para as estruturas, para as coisas que estão à nossa volta, mas é preciso reconhecer que o problema muitas vezes está aqui dentro do meu coração. Então, enquanto não for transformado, enquanto não for curado, enquanto não for mudado, os meus olhos vão ver sempre embaçados. Os meus olhos vão sempre ver com uma lente de aumento. E aí eu vou sempre dizer que o outro é a pedra no meu sapato, que se o outro não existisse aonde eu estou, tudo seria as mil maravilhas. Mas na verdade o problema não está no outro, o problema está dentro de nós. Sabe por quê? Eu quero dizer uma coisa bem clara para você nessa manhã. O outro muda quando a gente muda. Nós fazemos os outros mudarem. É verdade, padre? Claro. Faça essa experiência aí dentro da sua casa. Esse filho ou esse membro da família que dá tanto trabalho e que todos os dias você tem que fazer um sermão e que todos os dias você tem que fazer as mesmas repetições. Comece a mudar na atitude de tratá-lo para você ver se dentro de alguns dias ele também não vai mudar as atitudes dele. É assim que as coisas acontecem. Às vezes nós queremos mudar, mas não estamos disponíveis. Não estamos abertos. Desejamos que a mudança aconteça, mas olhe, não pode ficar só no desejo. Tem que ser algo concreto. Eu tenho que tomar a decisão de mudar. E a mudança começa sempre em nós. A mudança, ela começa dentro de nós. Comece a olhar melhor para você ao invés de apontar o dedo para o outro. Comece a olhar mais para você, se importar mais com suas atitudes do que com as atitudes dos outros. Porque nós vamos ser sempre referências de uns para com os outros. Talvez o que eu julgue que o outro precisa mudar é o que ele vê em mim como referência. Talvez o problema dele seja o meu problema. Então eu quero trazer e colocar no teu coração essa palavra que o Senhor nos trouxe hoje, nessa manhã. Sempre o homem novo, renunciando, se desfazendo do homem velho, como São Paulo nos orienta. Amém e graças a Deus.